Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Em nome de toda a equipe da Coulter, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo, vocês terem se inscrito. Hoje a gente tem uma participação muito especial para a Coulter, né? Para mim, especial, que é a palestra do professor Alessandro Gameiro, grande parceiro já de longa data da Coulter. Muito sobre os nossos dentes, principalmente, vários, mas em especial a linha de dentes. Para quem ainda não conhece, não teve oportunidade de assistir alguma palestra, o Alessandro ele é técnico em prótese e é também cirurgião dentista, né? Está cursando agora a implantodontia. Então, eu acho muito interessante, né? Na abordagem hoje o tema vai ser escolha de dentes no planejamento estético e funcional, né? Com relato de caso clínico, mas eu acho muito interessante essa dupla visão, né? Então, ele tem a visão tanto do técnico quanto do lado da clínica, e isso enriquece demais a palestra, né? Então, eu espero que vocês aproveitem bastante. Antes de passar a palavra e agradecer, viu, Alessandro, por ter aceito o nosso convite, deixar os recadinhos que normalmente eu faço no começo do nosso webinar. A gente já combinou previamente que as perguntas são super bem-vindas e que elas podem ser feitas no decorrer da aula, tá? Para quem nunca participou do nosso webinar, a gente sempre mantém o microfone de todo mundo para evitar interferência durante a fala mas a gente gostaria muito da participação de todo mundo e convida todos a fazerem as perguntas. Vocês podem redigir as perguntas todas no campo de perguntas, e aí eu vou mediando essas perguntas com o professor, à medida que vai sendo oportuno, né? E vocês vão ter disponível também aí para vocês as cartas dos dentes que ele vai abordar hoje, das nossas linhas, né? Que é o dente Classic, o dente Premium e o dente Ideais, tá? Então, agora eu vou pedir licença para desligar minha câmera e a gente está aqui na retaguarda. Professor, se você precisar de qualquer coisa, é só nos acionar, tá bom? Vou passar a palavra para você. Bom, obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal da Coulter. Obrigado a todos que estão presentes. Espero que o som esteja bom, que todos estejam tendo a melhor visualização dos slides também. E então começamos a nossa palestra sobre o escolha de dentes. A experiência que eu tenho com relação aos dentes da Coulter já é de longa data, uns 13, 14 anos por aí que eu uso, e são dentes que suprem a minha necessidade clínica e a parte laboratorial também. No caso da escolha de dentes, o tema escolha de dentes é um tema que envolve muitas teorias, muitos pensadores do passado e de agora, que é um tema que envolve muita contemplação do que é estética para um, para outro, né? Como é que visualizam isso? Então, é um tema muito interessante, nesse sentido, de discordância de ideias. Né? Agora, deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, no sentido dessas discordâncias de ideias que acontecem com relação à escolha de dentes, é interessante que a gente tenha em mente que o paciente ele tem a palavra praticamente final, no sentido de que a escolha é feita em conjunto entre o paciente, o técnico e o cirurgião dentista. Na maioria das vezes, essa função é delegada para o técnico, mas essa função é do dentista. Então, ó, nós temos aqui uma... Oi, professora, é a Larissa. Ainda não está aparecendo a tua tela. Você já começou a projetar? Já. Só tá ouvindo minha voz? Só. E agora está aparecendo?
Ainda não. Vamos fazer o seguinte, dá um ESC na tua apresentação. Só um minuto. Ah, agora aparece. Putz, vai ter que voltar. Apareceu? Não, clica no. Apareceu e fechou. Clica no sim, vai aparecer uma mensagenzinha para você. Ah, agora foi? Isso, apareceu. Agora é só clicar em reproduzir e pronto. Obrigada, professor. Então vamos. Então, pessoal, tudo bom com todo mundo? Vamos começar a nossa palestra sobre a escolha de dentes. E a escolha de dentes, como eu vinha falando, são várias teorias, vários pensamentos, vários pensadores no decorrer desde a época que surgiram os dentes artificiais, e então causa uma certa discordância de ideias, o que é muito saudável para a nossa escolha de dentes. Eu tenho uma familiaridade grande com os dentes da Coulter, então a grande maioria da técnica que eu vou passar, elas são supridas com os dentes da Coulter. Então nós temos, diversos métodos foram propostos ao longo dos anos, né? Então, durante os vários anos que foram a necessidade do ser humano de substituir os dentes perdidos, então foram pensando, graças, né, ainda bem que sim, sobre como reposicionar, como fazer dentes e colocar na pessoa e funcionar, como é que funcionaria na boca. Então, se você for ver a história, na história, né, desde muito tempo, o ser humano tenta, né, proporcionar para o desdentado, para a pessoa que está sem o dente, um dente o mais natural possível que funcione. Contudo, restam muitas dúvidas sobre os métodos apropriados para você repor os dentes perdidos. Então, são muitas teorias, e essas teorias, elas causam confusão, mas é importante que saibamos uma grande maioria delas para que a gente consiga usar não só uma, mas o máximo possível de pensamentos para que a gente consiga chegar no senso estético e interessante para esse paciente. Então, a gente vai, através do tratamento com dentes artificiais, que pode ser uma prótese total, pode ser uma PPR, prótese parcial removível. Então, prótese sobre implante, os protocolos, as overdentures, a gente vai adquirir dentes artificiais no mercado hoje e proporcionar ao paciente a melhor sensação estética. Mas só a sensação estética, a pessoa também ela tem que comer, ela tem que conversar com esses dentes têm que se relacionar, essa pessoa vai se relacionar no meio social dela. Então, nós precisamos de dentes que supram os aspectos funcionais, né, o comer, o conseguir mastigar com ele, a prótese não deslocar, ela ter uma boa estabilidade. Os estéticos, onde a pessoa vai colocar o dentista em conjunto com o paciente, chegar na conclusão de qual é o melhor dente para ela no sentido estético, quadrados, triangulares, ovais. E os psicológicos, onde esse paciente ele vai se sentir bem com essa prótese. O paciente tem que aceitar a prótese. Para ele aceitar essa prótese, ele tem que ter participado de toda a confecção dela. E os aspectos psicológicos que envolvem, né? Eu quero um dente mais quadrado, mais triangular, ou mais oval, mas eu também quero um dente que transpareça mais jovialidade, ou a idade média, eu quero caracterizações desse dente ou não. Então, envolve muitos aspectos em conjunto dentista-paciente. E essa etapa não tem como. O cirurgião dentista, ele deve fazer em conjunto com o paciente a escolha dos dentes. A escolha do dente é em conjunto com o cirurgião dentista e o paciente, cada um dando as suas opiniões aí para o melhor. O que acontece muito é delegar essa função para o laboratório, que não é interessante, porque o laboratório, muitas das vezes, ele não tem essa sensação de contato com o paciente para extrair do paciente os anseios dele com relação à estética e tudo mais. Então, tem que ser de responsabilidade do cirurgião dentista.
a escolha de dentes anteriores, o que vai mais guiar é a estética mesmo. Os dentes posteriores, nós vamos nos pautar pela estabilidade que um dente com uma cúspide mais alta, uma cúspide média ou uma cúspide baixa vai proporcionar. Então, a gente tem que pensar no grau de estabilidade e também em todo o sistema estomatognático para esse paciente conseguir fazer as funções de sorrir, deglutir e viver em sociedade tranquilamente. Os procedimentos clínicos terão que ser executados pelo cirurgião dentista, não tem como. Você tem que assumir, cada um assumir o seu papel dentro do que é estabelecido pelas normas, onde o cirurgião dentista fará as partes clínicas, e essas partes clínicas envolvem tanto a moldagem como a confecção das mordidas, das relações maxilomandibular, de tudo que envolve a parte clínica que a gente vai abordar mais adiante. Então, mais adiante, nós vamos abordar o ajuste do plano do rolete de cera, para que a gente consiga ter uma melhor escolha de dente. E o laboratório entra com o técnico em prótese, ele entra com a montagem, com, muitas das vezes, a escolha de dente que não é interessante, mas tem que trabalhar essa informação. O que o paciente deseja, o que eu vi na clínica, o que eu posso passar para o laboratório para que ele tenha facilidade da confecção da prótese. Então, muitas das vezes, eu envio foto para o técnico, tem que enviar foto para o técnico, tem que enviar que marca de dente, que cor de dente, se eu quero quadrado, angular, oval, que montagem que eu quero. Então, é de responsabilidade clínica que eu envie para o laboratório essas informações para que ele consiga ter um mínimo de informações. Na verdade, o bom é que ele tivesse um máximo de informação para que a prótese saia o melhor possível. As tonalidades, então, com relação às cores também, há uma dificuldade grande entre o laboratório e a clínica, é que muitas das vezes o dentista ele entrou no universo de usar vários dentes, várias marcas, vamos falar assim, várias marcas comerciais. Então, ele usa diversas marcas. Cada marca comercial, muitas das vezes, ela tem a sua própria tabela de cores. E essa tabela de cores, muitas das vezes, o dentista só tem uma tabela de cor. E aí ele vai ter que aproximar a cor. Toda vez que você tenta aproximar a cor, vamos supor, tem a escala Vita, tem a escala dos dentes hipoclar, que vai ser 1A, 2B, tem a escala dos dentes da Dentron, que vai ser 62, 63, 66, 69, 65. Então, essa complicação que há entre o dentista com os dentistas que usam muitas marcas e misturam muitas marcas no seu dia a dia, causa essa complicação no laboratório, porque eu mando lá, às vezes, a cor A3 para que o protético compre os dentes da marca tal, aquela marca não tem cor A3. Então, nos dentes da Kunzer, nós temos o quê? A escala Vita como base para a confecção da cor desses dentes. Então, tanto o dente premium quanto o dente Classic da Kunzer, eles são feitos de acordo com a escala Vita. E as escalas Vita, todos os dentistas praticamente têm, porque fazem porcelana no consultório. Só que tem uma escala específica também, aliás, muito bonita, com dentes clareados, que serve para a nossa escolha dos dentes, a seleção de cores dos dentes Premium e o Classic. Esta escala da Kunzer, ela vem, olha, as mesmas tonalidades que tem na escala Vita, só que vem essas cores de dente clareado. Isso é interessante porque hoje, muitas das vezes, a gente tem que usar dentes que superam até o branco. É uma realidade e tudo mais. Quando você, dentista, aproxima as cores, uma tabela para tentar converter as cores, pode ter certeza que não é 100% real, exato, vamos dizer assim. Então,
Eu opto, aqui na clínica, eu só uso os dentes Premium, o dente Classic da Pulser. O dente Premium foi o Idealis e o Classic. Por quê? Porque eu tenho o quê? Eu tenho alturas de cúspides que suprem minha necessidade, o dente cúspide alta, média e baixa, e eu tenho todos na escala Vita. Então, é uma facilidade enorme, porque você não tem que ficar mudando cores, convertendo cores, e a hora que chega na boca do paciente, verifica que, olha, talvez seria mais amarelado, mais amarronzado, e aí tem que se gastar com um novo dente. Não sei até que ponto é interessante mexer com tantas marcas comerciais assim. Então, os dentes artificiais já faz muito tempo, 1940, para ter ideia, que surgiram os dentes de resina acrílica. Até então, eles eram de porcelana e de outros materiais, foram pesquisando no decorrer até chegar no dente. E as facilidades são muito grandes, porque hoje um dente de resina acrílica eu posso consertar, se houver uma fratura de alguma CUT, de algum pequeno reparo, com a resina foto. Né? Eu consigo consertar ele com resina foto. A adesão dele é melhor, o ajuste é mais fácil. Na boca, o paciente sente mais conforto por ser uma resina mais macia do que uma cerâmica que é mais seca e mais friável. Então, são inúmeras facilidades com relação aos dentes acrílicos. Como a gente pode ver aqui, nós temos uma infinidade de marcas e modelos do mercado, uma infinidade. Então, a pessoa, principalmente o recém-formado, ele olha tudo isso no mercado, na dental, e fica completamente alucinado. Então, não é interessante a gente trabalhar com tantas, você pode até conhecê-las por alguma necessidade, mas eu acho que você pegar uma empresa que te supra a necessidade dos formatos, dos tamanhos, das cores, não tem por que você partir para tanta variedade assim. Então, nós vamos escolher dentes pela forma, nós vamos ter que ter um tamanho, qual será o tamanho para aquele paciente e qual a cor que a gente chega em consenso com o paciente para a gente... Hoje em dia, né, a maioria vai querer dentes bem claros, né? Que é a tendência. E nem por isso a escala não vai ter. Vocês encontrarão os dentes mais claros nas tabelas da Pulser. Então, são critérios para a seleção dos dentes que tragam harmonia para as estruturas, né? Tanto a harmonia, fica em harmonia com a mastigação, com a dimensão vertical, relação central, tudo isso, mas também esteticamente. A escolha de dentes eu gosto de fazer por preferência profissional, a teoria dentogênica. Eu acho que é muito interessante você escolher um dente pensando qual é o sexo, na personalidade desse paciente e na idade dele também. Apesar que todos querem parecer mais jovens. Ninguém vai no cirurgião plástico para pôr rugas. Você vai no cirurgião plástico para ficar mais jovem. Você vai no dentista, provavelmente, para ficar melhor do que a condição atual que está. Então, essa teoria dentogênica, eu acho ela bem interessante, principalmente no início, quando a pessoa começa a estudar a escolha de dentes, para ela dar um norte e depois você ir incrementando mais fatores nela. Então, a personalidade é complicada porque nem sempre, como diz nessa teoria dentogênica, as mulheres têm a personalidade delicada, né? Às vezes, as mulheres têm uma personalidade mais forte. Idade também é o que eu falei, às vezes o paciente quer um dente mais jovial. Então, e sexo, a gente pode perceber que os dentes masculinos, para a gente dar um aspecto mais masculino naquela prótese total, porque vai com o paciente do gênero masculino, e a gente vai deixar os dentes com arestas mais retas e vamos preferir dentes quadrados. Nem sempre, né? Porque tem mulheres com rosto quadrado que a gente também pega um dente quadrado e modifica e deixa ele um pouco mais com os ângulos mais arredondados. Então, as teorias, elas
elas te dão um norte, mas elas não te dão exatamente o que você precisa. Você precisa ter várias teorias para que você chegue na conclusão da melhor escolha para aquele paciente. Então, sexo, personalidade e idade é um bom guia. Personalidades mais delicadas, ou ângulos mais arredondados, ou dentes mais arredondados, e as formas mais quadradas para as pessoas que a gente quer demonstrar naquele sorriso um pouquinho mais de agressividade. A forma do dente, no caso, encontrada na grande maioria das cartas molde, elas vêm o oval, o triangular e o quadrado. A cruz, ela traz o retangular, porque muitas das vezes o paciente ele tem essa forma intermediária, nem tão quadrado, mas nem tão oval. Então, é interessante que a gente tem na carta molde do dente premium o retangular, porque ele supre mais uma parcela da população que seria um dente intermediário entre o quadrado e o oval. E temos o visagismo. O visagismo é interessante com relação à forma do dente. Como eu falei no início, a gente tem que ter várias teorias para a gente poder chegar na conclusão qual será o melhor dente, o melhor formato de dente para aquele paciente. E o visagismo, ele é muito interessante para nos guiar sobre que forma, para que personalidade. Então, nós vamos aí ter pacientes que têm personalidade mais sensível, pacientes mais dinâmicos, pacientes que têm um temperamento mais forte e uma pessoa bem calma. Então, o visagismo, ele traz uma relação entre a personalidade e o formato dental, e também não só com relação ao formato dental, ele traz também uma relação com a montagem, a disposição dos dentes no arco. Se eu deixar o canino mais inclinado, o colo mais inclinado, ou a ponta mais inclinada, o lateral, tudo isso incrementa conhecimento para a gente poder fornecer para esse paciente o máximo de vamos dizer assim, caracterização dessa prótese. Ela se assemelha muito mais a esse paciente do que que eu não uso nenhuma teoria só, uma filosofia só. Eu posso usar uma filosofia sempre mista. Eu vou usar visagismo, eu vou usar a teoria dentogênica, eu posso usar o formato do rosto. Então, tudo isso vai fazer com que eu consiga chegar na melhor escolha. Você observa aqui que os dentes premium têm o quadrado, triangular, oval, retangular. E o interessante do dente premium é que o modelo oval, ele é PNG, retangular PNG, quadrado PNG, triangular PNG. Então, eu tenho a mesma forma em 3 tamanhos. Então, eu consigo intercambiar dentes e não sair da minha escolha. Então, a forma do incisivo central, além da teoria dentogênica, além do visagismo, eu uso muito em conjunto com essas técnicas. Porque há pesquisas de que a teoria mais usada é do incisivo central ser a forma do rosto, compatível com a forma do rosto. Todos são? Não. Mas se você for buscar na literatura, você vai ver uma grande maioria dos autores preconiza a utilização da forma da face invertida para definição da forma do dente. Então, você pegar a face invertida da pessoa, você imagina que ali seria o formato do incisivo central. E a partir do formato do incisivo central, você escolhe, a carta molde te dá as outras formas. Além dessa teoria do formato do incisivo central, sendo o rosto invertido, tem a forma dos dentes anteriores pelo triângulo estético de Nelson. Só que essa forma do rebordo pode estar alterada porque tem pacientes que fez extração recente e o rebordo o rebordo do paciente não é um bom parâmetro para você fazer escolha de dente. É uma das piores. Então, a escolha de dentes pela teoria dentogênica, pelo formato do rosto e o visagismo é o que melhor se encaixa. Quando você vai pelo formato do rosto, observe essas 3 figuras. A primeira senhora, olha como a linha do cabelo, a linha do zigomático e a linha do mento
a união dessas linhas faz com que você imagine a forma oval do dente. O rapaz do meio com as linhas paralelas e a última senhora com um formato bem triangular do dente. Então, é também uma interessante forma de visualizar. O formato ovoide, se você for pesquisar na literatura, é o mais prevalente entre todos os gêneros. Então, na dúvida do que dente você vai escolher, o oval se encaixa em praticamente todos os gêneros. Ele não é um dente que ele vai ser tão puxado para o feminino ou tão puxado para o masculino, onde a grande maioria vai ter um dente ovoide como sendo um dente que supre a necessidade estética do paciente. Então, é um dente de escolha para pacientes que você não chegou numa conclusão interessante ali de que formato seria melhor. Como definir a forma do dente? Então, para definir a forma do dente, o técnico, o dentista, ele tem que aprender a ler o dente, a ler a anatomia que está sendo proposta por aquela empresa. Vamos supor, você pega a empresa Pulse de dente premium. Então, eu quero ler a face vestibular, a anatomia desse dente premium. O pessoal da Total tem uma dificuldade ou um distanciamento, eu digo técnico, Total, porque o dente vem pronto. Então, alguns conhecimentos de anatomia dental ficam meio adormecidos. Então, vamos lá. O lóbulo mesial e distal definem a forma do dente. Então, lóbulo, eu coloquei uma foto do lado para você ver o que são os lóbulos. O dente vai ter 3 lóbulos. E desses 3 lóbulos, a gente vai usar muito o lóbulo mesial e o lóbulo distal do dente, para definir a forma. Nós vamos definir a forma. Como é que eu olho para um dente? Se eu tirar ele lá daquela plaquinha e misturar todos na mão, eu consigo definir qual é o quadrado, qual é o triangular, qual é o oval. Então, se eu chacoalhar todos na mão, eu consigo pegar um dente e descobrir qual é a forma dele, por visualização, né, dos lóbulos, e aí você vai ter, em cima desses lóbulos, você vai ter linhas que vão te guiar nesse conhecimento. Então, olha lá, quanto mais arredondado o lóbulo mesial e distal, mais ovalado é o dente. Quanto mais inclinado o lóbulo mesial e distal, mais para o centro, mais triangular. Então, os lóbulos, eles vão mudando de posição e definem a forma. Olha como você vai... A identificação das arestas de reflexão, arestas de transição, elas definem as linhas que formam o dente que ficará mais evidente. Vamos supor assim, você tem... Se eu pegar uma lapiseira e passar por sobre o dente, ele vai indicar as áreas mais altas desse dente, vão formar linhas, que são essas arestas. Então, nós vamos ter arestas de reflexão, que é essa linha que você está vendo. Vamos ter arestas de transição, que é uma linha que vai ficar no próximo slide aqui para você ver. Então, perceba bem, ó, se eu traçar com a lapiseira, eu consigo perceber nitidamente se o dente é quadrado, triangular ou oval. Mas imagine por que você tem que ter esse conhecimento. Você tem que ter esse conhecimento porque muitas das vezes você tem que montar uma prótese parcial removível, uma PPR. Um lado é dente, ou um lado vai ser dente artificial. Ou você tem 2 centrais próximos, ou dentes anteriores que você tem que modificar a forma desse dente artificial. Então, você vai ter que, às vezes, reanatomizar esse dente. Você vai ter que redefinir a forma desse dente, para se encaixar as características do dente natural que está ali. E sem o conhecimento dessas linhas, você não vai conseguir ter um bom resultado estético. Então, ó, a área de brilho é delimitada pelas linhas de brilho, que são essas linhas. Se você olha para o vestibular do dente, pega o dente artificial, isso você vai ter em dentes anatômicos. Dentes semi-anatômicos, dentes muito simples, eles não vão ter essas arestas muito definidas, essas linhas muito definidas. Então, a gente está falando do dente premium, que ele vai ter linhas bem definidas de cada um dos seus formatos. As linhas de brilho, se eu passar a lapiseira, ela vai me dar a linha de maior extensão do dente, na mesial e na distal, ela vai te dar a linha de brilho. Essa linha de brilho,
se encontram em cima dos lóbulos. Então, é a parte mais alta do dente. Acima do lóbulo mesial e do lóbulo distal, se eu passar a lapiseira, ela vai traçar duas linhas. Essas linhas, eu vou chamar elas de linha de brilho. Essas linhas de brilho vão mudar de acordo com o formato do dente que eu comprei. Então, a gente vai ter as linhas de brilho formam ou definem a área de brilho. Essa área de brilho aqui, ela muda de acordo, é a área que você percebe, é a área plana do dente. A área plana do dente, onde você percebe que é delimitada por essas linhas de brilho, que a gente pode chamar ela de aresta de reflexão. Mas entenda só isso, ó, por enquanto. Você tem linhas que vão delimitar o vestibular do dente e essas linhas vão fazer com que a forma dele mude. Um quadrado, um triangular, um oval, a linha mudou. E a forma da área de brilho também muda. Então, quando você vai reanatomizar o dente para você usar, não exatamente como ele vem de fábrica, você tem que entender dessas linhas para que você consiga modificar, mas modificar esses dentes de uma forma coerente com a anatomia dental. Olha que interessante aqui, ó. Nós temos a linha de brilho, né? Ou a gente pode chamar ela de aresta de reflexão ou de brilho. É a linha que mais brilha no dente. Aí você tem, lateralmente a essa linha de brilho, você tem uma aresta de transição. Olha só, uma aresta de transição. Então, mas por que isso é interessante? Se eu tenho que encaixar esse dente em alguma boca, e o espaço é muito grande para o incisivo central, então eu vou comprar um dente bem grande, um incisivo central bem grande, vou pegar um dente, vamos supor, um quadrado bem grande. Só que o dente vizinho é um dente menor do que o espaço que eu tenho. Então eu vou ter que mexer com essas linhas de reflexão e linha de transição para que eu dê a impressão visual de que esse dente artificial que eu estou colocando não é tão grande ou tão maior que o vizinho. Então, você vai dar uma ilusão de ótica de que esse dente passa a impressão, para quem visualizar ele, de uma visão frontal no caso, de que ele é menor, quer dizer, ele é do tamanho do vizinho. Você tem um espaço grande, você tem que pôr um dente grande, mas o vizinho não é grande, você tem que dar a impressão de que esse dente é do tamanho do outro. Aí você vai trabalhar linhas. Para você trabalhar essas linhas, para que o dente fique do jeito que você quer, do tamanho que você quer. Olha só, a reanatomização de dentes, aqui é caso de cerâmica, né? Mas só para você entender que essas linhas já são difundidas há muitos anos e elas são muito usadas na prótese fixa, principalmente na cerâmica, na dentística, para que você consiga, a forma do dente fique mais adequada para a boca. No caso, quando você tem PPR, que é onde você usa um pouco de dentes artificiais e tem um pouco de dentes naturais, você às vezes tem que reanatomizar esses dentes que vêm de fábrica, para eles se encaixar, se adequar melhor àquela situação na boca. Quando você não tem o conhecimento da anatomia dental, você acaba colocando o dente como ele vem de fábrica, e muitas das vezes ele não supre a necessidade daquela boca. Então, nada impede também de você fazer essa reanatomização do dente artificial que você comprou e acrescentar cores com resina foto, ou modificar a sua forma com resina foto. A Cuser tem, no sistema Signum, várias resinas que podem ser aplicadas sobre o dente de estoque, que é o nosso dente, o Premium ou qualquer outro dente de resina acrílica, de resina, que você passa Signo Connector, polimeriza, tem uma sequência que você segue, que está na bula do produto, e você consegue colocar resinas de várias cores, incisal, um pouco mais azulada, fazer uma trinca no esmalte. Você consegue tudo isso através da resina foto sobre o dente artificial, se você usa o sistema Signum de caracterização, né, de resina foto, que a Cuser oferece. As brocas também tem um kit de brocas.
você tem que ter brocas apropriadas para que você faça essa texturização do dente, essa modificação da forma. E hoje é bem difundido. Hoje, até essas brocas são muito usadas para o nosso polimento da prótese total. Saber as linhas, saber ler o dente, saber ler a anatomia do dente, saber ler como que eu enxergo a forma desse dente, como eu posso modificar a forma desse dente para se encaixar melhor ao perfil que o paciente exige um pouco de conhecimento de anatomia dental. E o conhecimento de anatomia dental dessas linhas e formas que a empresa já entrega pronto para a gente em formato do dente que a gente compra, já está lá embutido essas linhas, essa forma, ela nos guia também na anatomia da gengiva do paciente. Então, eu pego um dente quadrado, a anatomia gengival vai ficar diferente da anatomia gengival do dente triangular, que vai ser diferente da anatomia gengival que eu vou desenhar no dente oval. Por quê? Porque o formato do dente, as linhas do dente, os volumes desse dente que eu comprei, ele vai definir o formato gengival que eu vou construir para esse paciente para ficar o mais natural possível. Então, as linhas vão me guiar onde é o dente gengival, onde vai ser uma possível recessão gengival e o formato anatômico da papila. Tanto é que se eu tenho um paciente com um sorriso gengival alto, eu não vou escolher dentes triangulares, porque senão eu vou expor mais papila ainda. Então, o conhecimento da forma do dente faz com que a gente faça escolhas mais assertivas e que todo o sistema, dente, gengiva, a estética do paciente em geral, fique plenamente suprida. Então, vai ter que entender como é que funciona, como é que se dispõe as linhas, vai ter que se dedicar um pouco nisso. Então, nós vamos escolher, na maioria das vezes, dentro dos dentes que nós temos, o quadrado, triangular, oval e tem o retangular que o dente premium nos traz. Chegando à conclusão do dente que eu quero, quadrado, triangular, oval, de acordo com as necessidades do paciente, eu vou partir para um esquema oclusal. Eu vou descobrir agora, através do conhecimento que a gente vai adquirindo, se eu quero uma oclusão balanceada, bilateral, uma oclusão lingualizada, uma oclusão mista. Então, dependendo do tipo de oclusão, eu também vou mudar os dentes posteriores. Eu vou escolher um dente posterior que supre a minha necessidade de oclusão. O tipo de montagem também. Se eu tenho dentes quadrados, triangular e oval, eu vou montar sempre do mesmo jeito? Não, eu vou montar de acordo com a necessidade do paciente. Podemos montar de uma forma clássica, de uma forma feminina, de uma forma masculina. E dentro dessas formas, eu posso fazer o quê? Eu posso apinhar dentes para que fique o mais próximo possível da ideia do paciente ou do que mais vai se adequar ao que ele espera da prótese. Nós temos diversas formas de montar. E o visagismo, ele traz de forma interessante como que a gente vai dispor esse dente para se assemelhar também à personalidade do paciente. E toda essa montagem que a gente faz, a forma do dente e a montagem do dente, vai nos guiar no tipo de gengiva que vamos esculpir. Se nós vamos esculpir um biótipo mais espesso ou mais fino. Se eu comprei um dente triangular, um quadrado, um oval, que gengiva eu vou colocar. Então, tudo está interligado para que eu consiga fazer a montagem dos dentes, a oclusão desses dentes e também fazer o quê? Uma gengiva que se adeque, que consiga fazer com que a harmonia se estabeleça de forma geral. No caso dos dentes posteriores, eu vou ter a escolha dos dentes posteriores pela altura de cúspide. Como eu te disse no início, a ACUS ela te traz dentes de 32 graus, dentes de 28 graus, dentes de 5 graus e dentes de 0 grau. Então, eu tenho toda a minha necessidade de altura de cúspide suprido pela ACUS. Então, eu não preciso variar de marcas de dentes para eu mudar o formato da cúspide. A ACUS já me traz. Então, nos dentes posteriores, para que a gente tenha uma gengiva adequada, uma oclusão adequada,
esse formato, igual essa prótese que vocês estão vendo que eu esculpi, que está em cera, usando o dente idealis e o dente prêmio, você percebe que eles se aproximam muito da naturalidade que tem que ter a boca do paciente. Essa daqui foi montada com dente prêmio. Perceba que parecem dentes naturais. Não são dentes volumosos. No caso do dente prêmio, são dentes anatômicos, são dentes próximos do natural, muito semelhante. Então, por isso, esse volume dele, que é um volume próximo do natural. Não são dentes grandes, são dentes próximos do natural. Então, nós conseguimos fazer montagens e próteses muito lindas com eles. Aqui um protocolo, com prêmio também. E os dentes posteriores, eu vou usar dentes anatômicos, dentes semi-anatômicos ou dentes não anatômicos. Então, a escolha parte de você, dentista, para entender que nós temos essas três classificações e quando eu usar uma ou outra. Dentes anatômicos, eu vou usar todos os casos que são próteses que são fixas por implante ou elas estão muco suportado em implanto retidas, os overdentures. Eu vou usar em casos onde eu tenho antagonista dente, muitas vezes, porque se assemelha mais à anatomia e porque tem mais volume também. E dentes semi-anatômicos eu vou usar quando eu tenho próteses muco-suportadas com um pouco menos de estabilidade e retenção. Aí eu uso um dente com uma cúspide um pouco mais baixa. E os dentes não anatômicos quase não uso hoje em dia, porque surgiu um dente semi-anatômico da Cuser, chamado Idealis. Ele tem 5 graus de cúspide, então eu não preciso partir para o não anatômico. Eu uso o Idealis na grande maioria dos casos. Eu uso, na maioria dos casos, de prótese total com pouca estabilidade, um dente Idealis que tem uma cúspide de 5 graus, que supre a necessidade do paciente na eficiência mastigatória. Nesse slide, nós temos aqui, ó, na letra A, um rebordo alto, provavelmente com muita estabilidade, pela retenção do rebordo, eu uso cúspide alta. Um rebordo na letra B, um pouco mais baixo, um pouco mais absorvido, eu uso uma cúspide média, entre 28 e até uma cúspide por volta dos 5 graus aí, que é o que eu mais tendo a usar hoje. E o C, que é o 0 grau, eu tendo a não usar mais, mas tem sua utilidade, mas eu uso 5 graus, que é o dente Idealis, que supre a necessidade. Então, temos cúspides altas, médias e baixas, e nós temos rebordos altos, médios e baixos. Então, nós vamos usar a cúspide de acordo com o tanto de retenção ou de estabilidade que eu tento perceber nesses rebordos aí dos pacientes. De acordo, escolhendo se eu quero cúspide alta, média e baixa pela estabilidade que eu vou proporcionar à prótese total, eu tenho que montagens diferentes. Eu posso montar esse dente de forma lingualizada, montar esse dente de forma mista, montar esse dente de forma monoplano. Então, eu posso variar a montagem, porque a Cuser me fornece o quê? Uma variedade de cúspides, desde 32, passando por 28 e por 5 graus. Então, eu tenho, e o 0 grau, eu tenho todas as formas para fazer as diversas montagens que são exigidas no decorrer da nossa clínica, porque muitas das vezes tem paciente que vai exigir montagens diferenciadas. Nem todas vão se encaixar na montagem balanceada bilateral. Então, você tem que ter conhecimento das outras montagens. Então, nós temos aqui o dente prêmio 33 graus, o Idealis com 5 graus e o Classic, que é um dente que possui uma variedade de o ortocal, que é o 0 grau, e o ortognate, que seria o de 28. Então, eu tenho todas as cúspides que eu necessito para o meu dia a dia, dentro da Cuser. Aqui a colega Érica que fez uma tabela onde ela colocou as diversas marcas com diversos graus de suas angulações. Perceba que a Cuser ela supre toda a variedade, todas as cúspides que você precisa. 28, 0, 32 e 5, ela pegou todas
as cúspides ideais para tanto para o protocolo como para overdentro e para a prótese total. Ela consegue reunir uma marca só tudo que você vai precisar de angulação de dente. Eu uso hoje em dia, na grande maioria dos casos meu, sobre implante de prótese total, o dente idealis. E na verdade ele muitos me perguntam, mas é outro dente? Não, ele é o dente premium com custo de baixa. Eu costumo falar que ele é o dente premium com custo de baixa. Então, antes você tinha dificuldade em alguns casos com o premium com custo de alta para todos os casos, aí surgiu o idealis que você pode optar por um custo de um premium com custo mais alto ou um premium com custo mais baixo, que é o idealis. Então, você consegue usar tranquilamente. Aqui é um caso de um protocolo com uma total. No caso de um protocolo com uma total, muitas das vezes pode acontecer de o paciente relatar que a prótese total está deslocando mais. É claro que o protocolo agora não desloca, né? Ela usava duas próteses totais, hoje ela usa um protocolo com uma prótese total. A prótese total, ela cede mais. Então, o dente idealis é interessante que o paciente faz lateralidade de protrusão e o deslocamento é menor dessa prótese total superior, porque é um dente com uma cúspide de 5 graus, onde o paciente consegue ter conforto para fazer lateralidade de protrusão sem dificuldade de deslocamento da prótese. Se eu coloco, às vezes, uma cúspide alta para essa paciente que tem um rebordo superior muito atrofiado, muito reabsorvido, eu tenho dificuldade de estabilidade no sistema. Enquanto que se eu for um dente com uma cúspide de 5 graus, eu tenho uma estabilidade maior nos movimentos excursivos da boca. Mas por que eu compraria o dente premium? Não só porque ele me traz, quer dizer, por que eu compraria o dente da Fuser? Não só porque eles me trazem as formas das cúspides que eu necessito, a estética que eu necessito dos dentes anteriores, mas também porque eu não quero dente quebrando, eu não quero dente se desgastando muito rapidamente, eu quero que esse dente dure um dente premium 6 anos, que é o que me diz o certificado de garantia, e quero que um dente Classic dure aí os seus 4 para 5 anos. Então, eu quero um dente que na boca ele me traga essa estabilidade. Então, temos um sistema, né? A Fuser tem um sistema que usa a resina FlexiPure, sistema FlexiPure, que os dentes hoje, eles tendem a não quebrar devido a esse sistema, a não se desgastar facilmente e também devido a essa composição dos dentes, a formação da placa bacteriana, devido à composição do dente, a lisura que é proporcionada por esse sistema, a formação da placa bacteriana é praticamente nula. Então, o que nós queremos no dente? Resistência, nós queremos resistência ao desgaste, nós queremos estabilidade de cor e não queremos formação de placa. Então, está suprida a nossa necessidade. Agora, a Larissa, ela vai passar um vídeo sobre essas diferenças que nós temos entre a fabricação dos dentes da Fuser e a fabricação dos outros dentes do mercado. Como a tecnologia da Fuser está tão avançada, é o mais moderno hoje, né, na produção de dentes acrílicos. Então, a Larissa vai passar um vídeo agora que vai expor como que é feito, né, o modo de confecção desses dentes da Fuser. Passo a palavra para as meninas. Acho que a Lari está colocando o vídeo para a gente poder visualizar. Só um minutinho para carregar, tá? Então, você vê que nesse slide,
Ale? Ale, tá me ouvindo? Tô sim. Ah, então tá bom. Eu acho que agora ela vai deixar você projetar de novo a tua apresentação. Eu só Tá. queria comentar um detalhe que você falou a respeito do certificado de garantia, né, que a empresa dá com relação à qualidade dos dentes premium. A gente, inclusive, alterou isso de acordo com o histórico que a gente tem tido ao longo dos anos. Então, hoje a Coolzer fornece uma garantia de 10 anos para o dente premium. Tá? Então, a gente teve essa alteração que eu queria até aproveitar para atualizar todo mundo com relação a isso. Ótimo. 10 anos é uma garantia extrema, né? Uma garantia extrema, você vê como a empresa consegue se garantir, porque sabe a qualidade do seu produto. Agora eu posso continuar, né? Isso, pode dar andamento. Então vamos lá. Então, vocês já viram o vídeo e agora vocês entendem melhor como que toda a diferença de você comprar um dente mais simplificado e de comprar um dente que tem toda essa tecnologia envolvida. Então, muitas vezes falam de valores, mas está tudo associado. Esses 10 anos de garantia de um dente da Coolzer é tempo de sobra para mostrar que a tecnologia é praticamente infalível. Por que às vezes os dentes fraturam em prótese, né? Principalmente na prótese protocolo sobre implante? Porque qualquer dente acrílico pode fraturar, né? Estudos mostram que essa tecnologia da Coolzer FlexCore apresenta maior resistência à fratura. Então, é uma outra vantagem para a gente usar. Existem diferentes razões para causa da dente fratura. Ajuste oclusal, tem pacientes que realmente a gente tem dificuldade de fazer um ajuste oclusal, né, equilibrado, e deve ser feito. Desgaste excessivo na hora de posicionar esse dente, porque muitas vezes a barra do protocolo está muito mal planejada e tem que desgastar muito do dente para encaixar ele, fica um dente com uma casca de dente, e esse dente, claro, está fragilizado. Perfurações de retenção que hoje não são mais necessárias, fragilizam o dente também, mas o que mais ocorre é desgaste excessivo do dente para encaixar ele na posição, perfurações para retenção que não são hoje mais necessárias, ajuste oclusal, são as coisas que mais fraturam, porque há uma diferencinha entre fraturar e soltar, né? Então, olha só, todos os dentes, independente da marca, é interessante que se passe o Palabond, que é um produto da Coolzer que você passa para aumentar a adesão da resina acrílica que você está aplicando para fazer a base da prótese ao seu dente. Então, o Palabond, além de um jateamento da superfície que você pode fazer do dente, você passa o Palabond, a bula explica muito bem como é que é feito, e você consegue fazer com que esse dente tenha uma maior, que a resina que você está aplicando tenha maior adesividade ao dente de estoque que você está comprando, independente da marca dele. É um produto que já está há muito tempo no mercado, ouço muita gente, hoje é inimaginável um laboratório não usar o Palabond, então é um produto de custo-benefício muito bom, você consegue evitar fraturas, né? Então, olha só, a prevenção de fratura é um overbite overjet que você proporciona para esse paciente, e você não pode sobrecarregar os dentes anteriores do overbite overjet, porque senão vai, na hora da protusão, vai tocar demais em alguns dentes que podem não aguentar essa força de deslocamento e ele se quebrar. Movimentos cursivos no articulador, muitas próteses não são montadas no semi-ajustado. Então, se você não monta prótese total ou protocolo, prótese complexa no semi-ajustado, você não conseguiu fazer simular lateralidade de protrusão no articulador, então você não simulou os possíveis movimentos que o paciente vai fazer na boca. E algum dente ou outro, na lateralidade de uma protrusão, está pegando mais do que os outros, exageradamente, esse dente vai fraturar por estresse, né?
Pacientes com bruxismo é um grande problema. Às vezes, o uso de placas e orientações desse paciente com relação a isso. E dimensão vertical adequada. Todas as próteses, depois de acrilizadas, elas voltam para o articulador. Voltam para o articulador para que eu faça o quê? Um ajuste oclusal para compensar algumas contrações da resina termopolimerizável e também de todo o processamento da prótese, que são os gessos, os silicones que a gente faz para a prótese se tornar uma prótese de resina. Todo o processamento laboratorial que é feito ocorre em imperfeições, né, em alterações de alguns materiais, e isso é sanado na hora do ajuste oclusal no articulador semi-ajustável. Então, próteses voltam para o articulador e faz o ajuste oclusal antes de ir para o dentista instalar na boca. Aí, depois, na boca, ele faz seu ajuste oclusal. Aqui está sendo feito o ajuste oclusal no articulador, e a gente percebe que que toda vez que você volta a prótese acrilizada para o articulador, você vai perceber que o pino incisal, muitas das vezes, ele está faltando um pouquinho para chegar na sua mesa do articulador, na mesa incisal do articulador. Então, você faz o ajuste com carbono, a batida com carbono, você percebe que tem alguns contatos prematuros aí. Esses contatos prematuros você vai sanando através de uma broquinha esférica, bem lentamente, com cuidado. Geralmente, você vai desgastar com maior liberdade as cúspides A e D, e a B e C, que são cúspides ali de contenção, você quase não toca nelas, a não ser que elas estejam com um contato exagerado. As pontas de cúspides geralmente são evitadas na hora de fazer o ajuste oclusal. A gente vai lá e dá uma tiradinha no fundo de fossa, porque se você começa a tirar ponta de cúspide, você perde ali um pouco da funcionalidade que você quer na eficiência mastigatória. Nós temos aqui uma boca sem dente que vamos reabilitar com prótese total. Então, é um espaço grande entre o rebordo superior e inferior que tem que ser preenchido por resina e por dentes artificiais. E a forma de expressar isso para o laboratório, além de toda a informação que a gente passa, é o rolete de cera, a informação mais importante que o dentista tem que passar de forma mais fidedigna para o técnico em prótese. Não tem como técnico em prótese adivinhar o que vai ser feito, tem que ter um bom ajuste do rolete de cera. A gente vai percebendo que há uma modificação enorme no tecido mole dos 20 aos 70 anos e aí por mais. Essas modificações vão ocorrer. A gente vai fazer algumas manobras desse rolete de cera para compensar algumas situações de perda de vermelhão do lábio, de perda de suporte labial, de tecido mole. Então, nós vamos ajustar esse rolete de cera e entender que esse rolete de cera vai suprir um pouco dessa necessidade de volume. E nesse rolete de cera, nós vamos tentar, no mais esmero possível, imprimir as linhas que nós vamos usar para a reabilitação do paciente. Então, o técnico precisa de linhas e rolete com ângulos vivos, para que o protético o técnico em prótese dentária, ele consiga medir esse rolete de cera e fazer a escolha escolha feita pelo dentista, fazer a montagem dos dentes da melhor maneira possível. O que acontece agora? Essa paciente, ela tinha uma perda de incisal dos dentes, uma perda de dimensão vertical, e aí eu troquei por um novo protocolo com dente prêmio. Olha da segunda foto, onde ela tinha o dente antigo, como as linhas melhoraram. Percebe a linha do lábio, como ficou mais positiva, o incisivo central e lateral com um certo desnível, e tudo se harmonizou. Ela ficou contente, eu fui contente, e eu acho que para ela ficou muito bom esse formato de dente prêmio. Para que nós possamos ter um rolete de cera na clínica adequado, eu preciso que o técnico saiba fazer esse rolete de cera, posicionar esse rolete de cera de forma a me facilitar na boca o ajuste do rolete de cera. Então, o dentista tem que receber um rolete dentro de algumas normas
que a gente usa para facilitar na boca eu fazer esse ajuste. Observem aí que do centro da papila piriforme ao retromolar, eu vou usar o meio dela. A papila incisiva eu também vou usar o meio dela. Então, são parâmetros para eu conseguir colocar um rolete de cera bem posicionado. Aqui é um rolete de cera padrão. Aqui foi feito, eu fiz os modelos de gesso e aqui fiz 2 placas com os 2 roletes, seguindo as especificações da norma normal que a gente faz o rolete de cera, para que na boca eu tenha o mínimo de dificuldade possível para ajustá-lo. Agora eu vou levar esses roletes da boca e tenho que entender como que o protético vai fazer as medições lá, e como que eu faço as medições, eu como dentista faço as medições para chegar na conclusão do dente. A asa do nariz, que eu vou botar nessa primeira foto, não é uma boa escolha para a escolha dos 6 dentes anteriores, para a seleção dos 6 dentes anteriores. Eu vou pegar uma carta molde, abrir, o dente que as meninas da Pulser vão disponibilizar para vocês. Você vai abrir essa carta molde, aí você vai ter lá 6 dentes em curva. Então, eu pego os 6 dentes em curva, vou medir da distal do canino a distal do canino e depois vou medir o comprimento do incisivo central. Então, eu preciso de uma medida no rolete de cera que expressa a distal do canino do paciente até a outra distal do canino do paciente. A asa do nariz, ela vai dar a ponta do canino. Então, para a seleção dos dentes, ela não é muito interessante para a prótese total. Eu uso muito a comissura labial em repouso, aonde eu vou pegar a comissura labial em repouso, vai ser a distal do meu canino. Então, quando o técnico precisa medir, ou você no consultório mede, você consegue ter a medida dos 6 dentes em curva, vai na carta molde e tudo dá certo. Olha aqui a medida como é feita. Eu vou medir de canino a canino, vai dar uma medida 56, 43 milímetros, e aí vai por diante. Depois eu vou medir o comprimento do incisivo central sem o colo, porque o colo vai estar dentro da gengiva. Eu pego essas medidas, abro a carta molde e vou lá selecionar por essa medida se eu quero um dente quadrado, triangular ou oval, e se nenhum desses retangular, e se nenhum desses se encaixar, eu vou modificar a forma desse dente, porque eu entendo de linhas de transição, arestas, que eu consigo modificar nesse dente comprado, que eu consiga da forma que eu desejo. Então, nós vamos ter o ajuste da região anterior do rolete de cera, esse roletão de cera que a gente vai adequar ele para o protético fazer a sua montagem, para o técnico que pode fazer a sua montagem. Eu preciso entender o que vai ser gengiva e o que vai ser dente, porque eu vou ter uma estética branca e uma estética rosa ou vermelha. Essa paciente, eu consegui ajustar o rolete de cera de uma forma tal que eu consegui um suporte labial interessante. Ela estava sem suporte labial, passava a impressão de uma classe 3 e, na verdade, não. Ela restabeleceu dimensão vertical e um bom suporte labial, ficou dentro do padrão estético que a paciente gostaria. E, a partir daí, esse rolete vai para o laboratório. Não tem como não começar uma prótese pelo restabelecimento da DVO. Quando você tem um paciente nessa situação que usa próteses já muito antigas, o professor Osmar Vieira ele vai fazendo o acréscimo de resina nessas próteses antigas para devolver uma relação central e uma dimensão vertical adequada e saudável, para depois partir para uma prótese total definitiva através dos clones que ele faz das próteses que ele vai restabelecer nessa paciente aqui. Foi o que foi feito com ela. A gente foi restabelecendo a dimensão vertical gradativamente, a posição, a relação central, chegamos à conclusão da melhor relação central e da melhor dimensão, partimos para o clone e vamos partir para a prótese total, a escolha dos dentes e a prótese total. A dimensão vertical restabelecida, você já percebe que o perfil classe 3 já vai desaparecendo só pelo restabelecimento dela. Eu vou passar um método que eu faço, ou com a cera branca ou com a cera vermelha. No caso, se a gente for ajustar o rolete de cera
está com cera vermelha, eu passo um micropore na frente dele. Levo para a boca do paciente, faço a marcação do excesso de visibilidade do meu rolete de cera, eu faço uma linha, dessa linha para baixo está aparecendo muito rolete, consequentemente aparecerá muito dente. Eu não quero isso. Eu quero uma posição onde, se a pessoa for muito idosa, eu deixo no nível do lábio, se a pessoa quiser um sorriso um pouco mais jovial, aparece um pouco mais das suas bordas incisais. O ajuste é fácil. Você traçou no nível do lábio, eu vou recortar a cera no nível do lábio. A partir daí, eu levo para a boca da paciente novamente, sempre com um fixador para essas bases não ficarem soltando da boca, sempre com fixador. E a partir de agora, eu vou fazer a linha lateral do rolete, fazendo com que o rolete de cera fique paralelo à curvatura do lábio inferior. Então, o paciente de frente e o paciente de lado, o paciente de frente e o paciente de lado, sempre olhando de perfil para ver se essa linha vai ser uma linha onde as incisais dos dentes vão estar posicionadas. O técnico vai usar esse recorte do rolete que você fez para determinar onde ele vai colocar as pontas dos dentes, as incisais dos dentes. Então, se o seu rolete ficou torto, a montagem vai vir torta. Se o teu rolete ficou do lado esquerdo mais baixo, do lado direito mais alto, vai vir dessa forma. Então, tudo é o que está impresso no rolete. O técnico vai substituir o rolete por dentes. Quando é cera branca, é mais fácil, porque você faz o desenho na própria cera branca, recorta o excesso e vai fazer o ajuste do rolete de cera na região posterior. Na região posterior, o rolete de cera já não é mais ajustado por estética, no seu corredor bucal que você tem que determinar. As mais consagradas referências anatômicas, praticamente a grande maioria dos livros e muita filosofia em cima disso, de que o plano de Camper ele é usado para definir o plano oclusal de um paciente que já não tem mais plano oclusal, que é o caso do portador de prótese total dupla. Ele não tem mais plano oclusal porque se perdeu todos os dentes. Então, na região anterior, o que regeu a região anterior, o que rege a região anterior é a estética. Então, de canino a canino, eu fiz o quê? O comprimento do lábio e o suporte labial. De canino para trás, eu vou usar o plano oclusal, eu vou definir o plano oclusal pelo plano de Camper. O plano de Camper, eu vou pegar o centro do trago, a asa do nariz, vou fazer uma linha, esse é o plano de Camper do paciente com pele. Porque no esqueleto, no crânio seco, a gente tem uma nomenclatura um pouco diferente. Mas no paciente vivo, nós vamos ter essa linha chamada de plano de Camper e nós vamos deixar o oclusal do rolete paralelo ao plano de Camper do paciente. Então, nós temos uma linha interpupilar, o plano de Camper e o plano oclusal paralelo ao plano de Camper. Então, eu vou deixar o plano de Camper traçado, vou colocar o rolete na boca e vou ter essa situação. Isso aqui é do professor Eduardo Schultz, esse slide. Ó, nós temos ali o plano de Camper do paciente e o plano de oclusão. Do outro lado, na segunda foto, nós temos o plano de oclusão paralelo ao plano de Camper. Nosso rolete de cera ficará assim, os dentes posteriores. Tem outras filosofias, né? Tem outros métodos, mas o que eu mais uso é esse. Então, eu uso a régua de Fox como dispositivo que você compra na dental, uma régua, e uma parte vai dentro da boca, uma parte fica para fora, essa parte que fica externa, ela tem que ficar a linha do plano de Camper, eu vou deixar o oclusal do meu rolete paralelo a ela. E esse dispositivo, ele reflete a oclusal do rolete para fora da boca, para que eu consiga visualizar. Então, eu tenho uma coincidência entre o plano de Camper e o plano oclusal do paciente.
no ajuste, eu vou percebendo se esse paciente ele precisa inclinar esse plano ou não, que muitas das vezes o paciente sorri mais de um lado do que do outro, ele tem uma contração maior do lado direito do lado esquerdo, e alguma compensação é feita. Hoje, a harmonização facial aplica um pouco de botox, um pouco de preenchimento, e hoje se consegue coisas mais interessantes do que antes, que não tinha esse recurso para lábios que são muito ativos de um lado e pouco do outro. Quando a gente tem dentes antagonistas, é interessante que você faça um recorte no rolete de cera para que você consiga registrar essa mordida sem o amassamento exagerado do rolete de cera. Porque senão você distorce muito esse rolete e o técnico perde a referência, que é o rolete de cera, para montar os dentes. Então, a gente usa muito hoje o bite da Pulsar, que é um silicone para mordida, e ele consegue, eu consigo uma limpeza e uma precisão maior na hora de registrar. Os roletes de cera, depois de ajustado, tanto a região anterior como a posterior, eu tenho linhas que têm que ser traçadas para que eu consiga comprar os dentes e saber que dentes eu vou escolher, que tamanho de dentes eu vou escolher. Então, nós temos a linha alta do sorriso, a linha do canino e a linha mediana, que são as linhas básicas, que não tem como montar uma prótese sem elas. A linha alta do sorriso causa um grande problema quando o dentista não percebe que esse paciente é um sorriso alto e ele traça uma linha tão alta que não existe dente no mercado que vai chegar até essa linha. Então, muitas das vezes, a gente tem que imaginar já a posição e o tamanho do dente na hora que for traçar as linhas. Para isso, o dentista tem que abrir carta-molde e aprender a visualizar os dentes para que ele tenha na cabeça um arquivo de dentes que seja possível de ser usado na boca. Então, nós vamos partir para as linhas de referência. Das linhas de referência, eu vou perceber o formato do rosto, sexo, personalidade, idade. Eu vou agora medir essas linhas para comparar os dentes e posicionado no articulador. Nós definimos dimensão vertical de oclusão, relação central, travamos os roletes de cera, que eu não gosto de travar com clipe, mas é uma opção. Mas você pode usar o bite da Pulsar ou uma pasta de óxido de zincogenol, que é essa pasta que está aí, que você está visualizando. Eu tenho roletes separados. Aí eu vou colocar no arco facial ou na mesa de camper, vai a gosto de cada dentista. Para fazer o registro das duas, da superior do rolete e inferior do rolete, eu vou passar o quê? Adesivo universal no rolete inferior, para que o bite consiga grudar nesse rolete e eu consigo ter o registro certinho de como esse paciente morde em relação central. Aí eu tenho essa situação, ó. Essa massa que você está vendo é o bite da Pulsar colocado nessa região, na região dos molares. Eu tenho linha de referência, roletes com os ângulos vivos, definindo tudo, suporte labial, tamanho de dente, já está tudo impresso aí, para que eu possa fazer a escolha e enviar para o laboratório fazer a montagem. A montagem foi feita, e eu vou provar no paciente. O que eu espero nessa prova de dente é que não esteja exatamente o que o rolete estava. A posição dos dentes está a posição que o rolete estava. Então, eu tenho essa situação da prótese em cera na boca, onde a paciente, eu não tive praticamente que fazer ajuste nenhum. É normal algum ajuste ou outro, em algum dente, de acordo com o que o paciente necessita. Então, aqui é um dente oval da Pulsar, um prêmio oval da Pulsar, onde eu estou provando no paciente e tudo que foi determinado no rolete de cera, eu consegui fazer a montagem e provar em boca para aprovação minha do paciente. A partir daqui, nós vamos para acreditar aquela história toda. Então, olha só, tudo que estava em cera está em dente. Se eu erro na cera, erra-se a posição dos dentes. Quem fez a cera? Quem fez o ajuste do rolete de cera? Então, é responsabilidade do cirurgião dentista. Então,
Muitas das remontagens que são feitas no laboratório são causadas por uma inexperiência no ajuste do rolete de cera, uma falta de paciência no consultório para ajustar o rolete de cera. Então, se eu ajustei o rolete de cera de uma forma adequada, eu vou ter uma posição de dente adequada na boca. Depois de a prótese terminada, esterilizada, foi aplicada resina palacreativa, caracterização gengival. Então, eu tenho uma situação do paciente antes e depois, aonde nem tenho o que falar, né, do quanto de estética e função que a gente consegue devolver para o paciente. Aqui o que foi usado dente premium, foi usado resina palacreative, foi usado Palamonde para que os dentes tenham uma maior retenção, foi usado o sistema foto para caracterização da gengiva. Perceba que ela foi prensada rosa e depois foi caracterizada com o sistema foto, que é uma opção interessante, que traz muitos benefícios estéticos e também o benefício de uma resina foto, que tem uma durabilidade enorme. A posição dos dentes ideais, como que foi feita a montagem desse paciente. Tem uma sequência de montagem. A ceroplastia. A caracterização da gengiva, dente ideal e dente premium, a caracterização da gengiva em cera. Sempre que eu for prensar, passar o Palamonde. A prótese prensada rosa, nós vamos fazer o ajuste oclusal. Ajuste oclusal feito. Nós vamos caracterizar essa prótese rosa com o palacreativo. A prótese foi asperizada, foi dado acabamento, foi asperizada, jateada. A partir desse momento, eu fui aplicar a resina palacreativa. Perceba que, olha esse de perfil como dente, gengiva e textura, tudo fica tão harmônico que se assemelha muito ao natural. Uma lentidãozinha para passar. Olha como ficou interessante, tanto o formato do dente como a resina em palacreativa. Uma resina que não tem praticamente adesão nenhuma de placa. Na foto, quando muito bem polida, bem trabalhada, ela supre a necessidade estética e funcional. A boca do paciente com a resina, a prótese totalmente terminada. Então, olha só, nós temos que entender, para a escolha de dente, que nós temos dentes de 4 formas: quadrado, triangular, oval e retangular. Eu tenho que saber ler esses dentes, eu tenho que olhar para o dente e saber aonde estão as linhas de brilho, as arestas de transição, as arestas de reflexão, para que eu consiga visualizar nesse dente a anatomia que a empresa me fornece e modificar essa anatomia, se necessário, para a boca do paciente, para se adequar à boca do paciente. Só observando, só com esses conhecimentos, eu consigo determinar a forma do dente. Na boca do paciente, eu começo a entender que eu tenho várias filosofias para empregar na hora da escolha de dente. Eu posso empregar uma filosofia dentogênica, que é a que eu uso muito, que é sexo, personalidade e idade, para a escolha do dente. Eu posso usar a teoria de Willis, que é pela forma do rosto do paciente. Se o rosto é quadrado, triangular ou oval, vou escolher um dente de acordo com o rosto. Posso usar o bisagismo e posso usar as 3 juntas para chegar na conclusão. Eu comprando o dente, eu tenho que pensar num dente que me dê estética, que não frature facilmente, que consiga ter uma adesão à base da prótese, por ser um dente
de resina, que são os dentes premium, que são os dentes Classic da Punzer, de Idealis. Consegue uma adesividade interessante, absurda, até mais do que simplesmente o dente em si. Com a passagem do adesivo Palabond, aumenta essa adesividade, então é um dente que não vai soltar facilmente da prótese e não vai fraturar, porque é um dente que é feito com uma tecnologia absurda, onde a sua composição fornece propriedades onde ele não vai rachar, ele não vai quebrar, porque ele tem uma certa flexibilidade, mas com uma estabilidade de desgaste muito grande. Tanto é que hoje são 10 anos de garantia na empresa. A partir do momento que eu escolhi os dentes anteriores, os dentes posteriores, eu vou pensar na forma da cúspide, se eu quero alta, média ou baixa, se é um dente anatômico, semi-anatômico ou não anatômico. Desses dentes anatômicos, não anatômicos, semi-anatômicos, são os dentes da Punzer, eu vou ver qual deles se encaixa e qual o esquema de montagem que eu quero. Se eu quero uma montagem igualizada, se eu quero uma montagem monoplano, se eu quero uma montagem igualizada. E aí nós vamos para a cor. A cor nós temos a escala Vita. A cor da escala Vita é a cor dos dentes da Punzer. Então, quando eu tenho porcelanas vizinhas dos dentes artificiais que eu vou usar, às vezes é um ponto porcelana removível, ou antagonista é porcelana, eu não tenho uma diferença tão grande de cores, porque o dente é fornecido na escala Vita e as porcelanas são feitas na escala Vita, então eu não tenho dificuldade de cor. Então eu posso concluir que eu posso comprar esses dentes da Punzer e ele vai suprir minha necessidade de forma, cor, estética e função mastigatória. Eu não vou ter problemas para a escolha, porque eu tenho uma variedade maior aí de formatos de cúspide de dente. Apesar do assunto ser muito vasto, muito grande, tentei resumir o máximo possível de informações em 1 hora e espero que consiga ver com vocês uma outra oportunidade para mais esclarecimentos. Fico à disposição de vocês no Instagram, no Facebook e através das meninas da Punzer. Mas já encerrando a palestra, e espero que todos estejam bem. Eu vou aproveitar agora o finalzinho para passar alguns que a gente teve aqui. Primeiro, o Marco Antônio disse que realmente é muito importante, né, o plano de Camper para a estética. E ele também elogiou as imagens que você colocou aí na tua apresentação, né? Ele colocou imagens maravilhosas e bem explicativas. E tem uma pergunta do Marcelo, antes da gente encerrar, que ele pergunta, boa noite, como você prende os roletes de cera e qual é o material da Punzer que você usa, né, para oclusão? Eu acho que ele está se referindo ao Variotime Bite, né, que você usou para prender os roletes. Ele pode prender com o clipe, que normalmente é usado, que gera alguns problemas do deslocamento dessa prótese, às vezes, do consultório para o laboratório, onde esse clipe está inserido na cera e a cera não é muito estável. Esses clipes podem chegar na mão do protético, essas bases de prova com os roletes balançando e se perder a relação central. Então, hoje eu padronizei em usar ou pasta de óxido hidrogenol, que é aquela pasta lisanda, pasta de óxido hidrogenol, para você fazer a união de um rolete com o outro, mas eu também abandonei devido ao processamento dela ser chato, no sentido de que ela adere muito ao lábio, é de difícil colocação na boca. E enquanto que o Variotime Bite, que é o silicone próprio para mordida, eu passo o adesivo para silicone na cera e eu deposito o silicone e na boca o paciente fecha na relação central e o silicone toma sua
faz só preso, só columenização, e eu consigo remover da boca. Isso não tinge os dentes, caso for mordida com pacientes dentados. Esse silicone, ele tem uma resistência boa, ele não é um silicone igual um silicone de moldagem, que é um silicone que você coloca a mordida em posição, ela fica subindo e descendo, devido ao silicone ser muito mole. Não, ele tem uma dureza que mantém a mordida do paciente. Então, você vai achar fantástico e uma facilidade enorme. No meu Instagram, provavelmente tem vídeo, e no Facebook tem vídeo de eu fazendo isso em boca. Então, se necessitarem de visualizar isso na boca, vai ter lá. Tá ótimo. E o Cláudio tá te elogiando um monte, falou que aprende sempre muito com você, agradecendo a live. O Marcelo também, muito obrigado pelos ensinamentos. E com isso, eu gostaria de te agradecer mais uma vez. Antes de encerrar a live, eu queria convidar os participantes a responderem uma pesquisa muito rapidinha, bem rápida mesmo, são alguns minutinhos, e nos ajudam próximos temas para a gente trazer que sejam de interesse de todo mundo. Então, eu desejo uma boa tarde, um bom fim de tarde para todo mundo. Um abraço, Alessandro, obrigada de novo, viu? Por estar aqui com a gente, compartilhando aí suas experiências. Um abraço.